E então eu gostaria de nesta manhã usar também o livro de Neemias, e aqueles que têm estado a acompanhar à quinta-feira este estudo e que já terminou Neemias, agora vamos passar, portanto, a Esther. Temos estado a estudar a Bíblia livro por livro, um panorama do Antigo Testamento. Graças a Deus temos tido irmãos que estão todas as quintas-feiras, tem sido um bom tempo. E em base disto há um provérbio que diz assim: se quiseres ir depressa, vai sozinho. Se queres ir longe, vai acompanhado. E é verdade. A pessoa sozinha, é verdade que pode ir muito depressa, mas pode não chegar muito longe. Mas quando vamos acompanhados, quando estamos com alguém, podemos unir os nossos esforços e chegar muito longe. E Neemias é uma dessas figuras que precisamente nos demonstra que é possível, unidos, chegarmos longe. Há um versículo no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11 e versículo 17, palavras de Jesus, que disse assim, na segunda parte deste versículo, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11 e versículo 17. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Ou seja, a falta de unidade, seja na nação, seja na família, traz destruição. Isto aplica-se a todas as instituições, incluída a própria igreja. Se não há unidade numa igreja local, ela não tem futuro. É importante esta unidade. E claro que esta unidade, em primeiro lugar, é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus, na sua oração, pouco tempo antes de deixar este mundo físico, ele podia dizer que era importante que os seus discípulos estivessem unidos. E este livro de Neemias, ele é bastante interessante, precisamente porque ele leva-nos a concluir que quando nós estamos unidos podemos fazer coisas grandes e tremendas. O salmista disse: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em desunião. Ai, não enganei-me, desculpa, ainda bem que vocês estão com atenção. Que os crentes vivam em união. Ou seja, com um só propósito. Juntos. Mas mais que juntos é ter a mesma motivação, o mesmo propósito, o mesmo fim em vista. Alcançar a mesma coisa. Ou seja, ninguém pensa em si próprio, mas todos pensamos naquilo que é de Deus. O livro de Neemias, mais ou menos, abarca um período de 12 anos. Ou seja, desde a viagem de Neemias a Jerusalém, à reconstrução dos muros, até à restauração do culto a Deus, dá-se no ano 446 ao 434 a.C. E vamos abrir agora as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Os irmãos já encontraram? Então diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui agora mesmo a palavra de Deus. Neemias estava a cerca de 1760 quilómetros de Jerusalém. Hoje, 1760 quilómetros, usando um avião, era rápido. Provavelmente até de carro, dependendo dos quilómetros que a pessoa fizesse ao dia, mas estamos também a dizer que não seria tantos dias. Mas naquele tempo fazer uma viagem destas era uma viagem que demorava bastante tempo. A cidade de Suzã era uma antiga cidade do Oriente. Nela estiveram os impérios babilônicos, persa, parta, ou seja, era muito conhecida no mundo antigo aquela cidade. E é verdade que o povo de Israel, uma grande parte, encontrava-se cativa na Babilónia. E encontrava-se cativa por causa do seu pecado, da sua rebelião. Porque, efetivamente, não tinham estado unidos naquilo que era o propósito de Deus para aquela nação. E, meus amados irmãos, não há coisa pior do que as pessoas estarem desunidas. Há muita gente que vive debaixo do mesmo teto, mas não estão unidos. Há muitas pessoas que se chamam casais, mas não estão unidos. Há muitas pessoas que dizem, esta é a minha família, mas não estão unidos. Há muitas igrejas que não estão unidas. E se Deus quer alguma coisa de cada um de nós, é a união. Deus quer que nós estejamos unidos. Unidos não significa que estaremos de acordo em todas as coisas, mas naquilo que é essencial, naquilo que é bíblico, nós temos que estar de acordo. É verdade que nós, penso eu, a não ser por obrigação, nunca nos poríamos de acordo com a cor do casaco ou da gravata que hoje trazemos. E ainda bem, porque senão parecíamos um exército de qualquer coisa e não é tão bonito ver as cores diferentes. Também nenhum aqui tem um penteado como o meu. Uns mais parecidos, outros menos parecidos. Cada um de nós tem o seu penteado. Mas não é isso que nos caracteriza, não é isso que nos une. O que nos pode unir é o nosso coração. O que nos pode unir é a palavra de Deus. O que nos pode unir é o Espírito Santo. O que nos pode unir é a nossa vontade de verdadeiramente sermos fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida. E estarmos dispostos a lutar por esta unidade. Sabe que para existir unidade tem que haver luta, no bom sentido da palavra. Se eu não lutar por ter união na minha casa, ela não vai existir. Se a minha esposa não lutar, não vai existir. União a partir da casa é coisa de 2 ou de mais pessoas. Uma parte pode querer, se a outra parte não quer, é impossível. A unidade dá-se por causa de uma vontade coletiva. Quando um grupo de pessoas decide estar unido, luta por essa unidade, faz tudo o que estiver ao seu alcance para que verdadeiramente essa unidade seja uma realidade. E vocês sabem que nós temos o grande inimigo da unidade. Há um inimigo que todos nós temos, com o qual nos enfrentamos diariamente, e esse inimigo chama-se diabo, que quer matar, roubar e destruir. Quer que não exista a unidade no nosso meio. É por isso que ele está destruindo os casais, as famílias, a sociedade, a igreja. Ele procura por todos os meios destruir aquilo que é de Deus. Porque ele sabe que tudo aquilo que é de Deus é bom. Tudo aquilo que é de Deus é de boa fama, é de bom nome, é verdadeiramente aquilo que edifica, é aquilo que constrói, é aquilo que traz bênção, é aquilo que nos permite ser felizes e alegres. E o diabo não quer que nós sejamos felizes. O diabo não quer que nós tenhamos paz. O diabo não quer que nós adoremos, louvemos a Deus, vivamos de acordo com a sua palavra. E meus irmãos, então Neemias, ele recebeu uma notícia muito triste.
um dos seus irmãos tinha ido até Jerusalém. Não, a Bíblia não diz se ele era um dos cativos, não diz se ele apenas vivia em Jerusalém e veio de visita, ou foi de Suzã para Jerusalém e voltou, não é claro, mas uma coisa é certa: as notícias que ele trazia consigo para o seu irmão, juntamente com outros, não eram as melhores notícias. Eu muitas vezes penso nas notícias que nós ouvimos todos os dias. São boas notícias? Na maioria dos casos não são boas notícias. Nós ouvimos falar de corrupção todos os dias. Nós ouvimos falar que os hospitais, que a educação, isto, aquilo, aquele outro, e não é lá longe, é na nossa nação. A situação espiritual, a situação social, a situação ética, moral, não é a melhor. A cada ano que passa, os valores morais e éticos estão a desaparecer. Eu já tenho dito isto hoje, a ideia é que tudo é relativo. Já não há valores absolutos. Essa é a ideia que a sociedade procura impor nas nossas mentes. Mas eu quero dizer-vos que há valores absolutos. Deus criou valores absolutos. Deus é dono dos valores absolutos. O homem é que não os quer seguir. Porque o homem tem criado para si os seus próprios deuses. O homem tem criado para si as suas próprias divindades. Aliás, o homem quer ser Deus. Ele nunca conseguirá. Há alguns poderosos da terra que eles pensam que vão viver eternamente. Tornam-se donos disto, donos daquilo, mas a morte um dia chegará e vai bater à porta deles. E afinal de contas não serviu para nada aquilo que amontoaram. O poder que tinham um dia desaparecerá. Mas eu acredito nos valores da palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E a verdadeira igreja do Senhor acredita nisto. Os muros de Jerusalém, foi essa a notícia, estavam fendidos. Muro fala de proteção. E sabe qual é a proteção da igreja? É sem dúvida o conhecimento de Deus e das suas doutrinas e dos seus ensinos. Por isso o salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. À medida que nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, estamos-nos a proteger dos perigos que estão à nossa volta. E hoje há muita comichão nos ouvidos. Há pessoas que já não querem ouvir a sã doutrina. Há pessoas que apenas querem ser entretidas. Mas a igreja não é o lugar de entretimento. A igreja é o lugar de buscar a Deus, de aprender com a palavra do Senhor e de viver uma vida de acordo com a sua palavra. Um culto não é o lugar para entreter ninguém. Nós estamos aqui primeiro para adorar, depois para aprender, depois para interceder uns pelos outros e também para nos animarmos, estarmos unidos para seguir em frente até o dia glorioso do aparecimento em glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele ouve acerca da miséria, do desprezo, do muro fendido, das portas queimadas. E hoje há muito aquela ideia de que, bem, Deus é muito bom, ninguém vai para o inferno. Deus é tão bom, como é que Deus vai permitir que alguém vá para o inferno? As pessoas deviam pensar de outra forma. Claro que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso Deus providenciou a pessoa bendita de Jesus Cristo, que veio salvar e buscar todo aquele que estava perdido. Mas a Bíblia diz que aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Então o homem condena-se a si mesmo ao não aceitar a boa nova de salvação. Então como é que alguém pode dizer: bem, é que ninguém vai para o inferno? Não é isso que a Bíblia diz. Outros até dizem: não há inferno.
Pois é, o diabo quer que tu penses que não existe inferno. E eu não estou aqui para valorizar o inferno, eu estou aqui para valorizar o céu. Porque eu quero ir para o céu, eu estou-me a preparar para ir para o céu. E Jesus já foi preparar o céu para nós. Todos os que estamos aqui podemos ir para o céu. Ele já nos deu o bilhete, não deixes de perder o bilhete. Já tens o bilhete na tua mão. Cuidado, não deites o bilhete fora. Está a horas, e estar a horas é estar preparado em todo o tempo. Eu não sei o dia em que vou partir. Eu não sei o dia em que vou terminar a minha peregrinação neste mundo. Porque eu estou aqui, vocês estão aqui de peregrinação. Você não fica cá. E ainda bem, se isto está de mal para pior, ficamos aqui para quê? Se isto qualquer dia até dá pena. Com tudo o que está a suceder. E os que têm mais idade dão-se muito mais conta dos mais novos. Porquê? Porque vivemos em épocas de outro tipo de valores que se perderam. Perderam-se. Estão-se a perder. Muita iniquidade. Inclusive a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E às vezes estamos a ver isso na igreja. Muitas pessoas que estão a perder o primeiro amor. E vocês sabem que nas cartas que foram escritas no Apocalipse às igrejas, está lá uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. E a solução era voltar ao primeiro amor. E meus irmãos, que o Senhor me ajude a mim e ajude cada um de vocês a nós não perdermos o primeiro amor. E vocês sabem que as embatidas da vida muitas vezes levam-nos a querer perder o primeiro amor. Mas eu oro a Deus para não perder o primeiro amor. Eu oro a Deus e luto a cada dia. Eu penso que vocês também, todos nós, por sermos fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida. Eu quero ser fiel a Deus todos os dias da minha vida. Sabem porquê? Porque Ele pagou o preço que jamais ninguém poderia ter pago pela minha vida. E eu estou grato a Deus. Meu irmão, minha irmã, estás grato a Deus pela salvação que Ele te providenciou? Esta salvação não tem preço. E é interessante que Pedro, ele pode declarar isto, que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E eu nesta manhã quero dizer ao Senhor obrigado pela tua salvação, para com a minha vida e para com a vida de meus irmãos. Porque esta é uma grande dádiva de Deus, a nossa salvação. Agora, meus amados irmãos, o caráter deste homem Neemias salienta-se pela sua atitude. E sabe que o nosso caráter, ele manifesta-se através das nossas atitudes. Ele ouviu aquelas notícias tristes e sabe, isto fez com que ele tomasse uma posição. Veja no versículo 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, que palavras? Palavras de desolação, de muros destruídos, de portas queimadas, de desprezo, de miséria. Diz que o que é que ele fez? Assentou-se e chorei. Sabem onde é que estava Neemias? Num palácio, no meio da riqueza, no meio de tudo o que era bom. Mas os seus irmãos estavam lá a quantos quilómetros? Quantos quilómetros ainda se lembram? 1700 e tal quilómetros. Ele podia ter dito, problema deles. Eles é que se rebelaram contra Deus. Eles é que não fazem nada. Eu aqui estou bem, tenho um bom emprego, sirvo o rei, estou no melhor. Eu quero lá saber dos da minha terra. Mas não foi esta a atitude.
Não foi esta a atitude. Diz assim: chorei e lamentei por quantos? Alguns dias. Oh, irmãos, não foi por um momento. Isto faz lembrar, um dia estava num funeral e alguém estava ao pé de mim e começa a fazer que chorava. E passado um bocado disse: ele também já era velho. E eu disse assim: como é que se pode ser tão hipócrita, não é? Ou seja, está-se a chorar a pessoa e passado uns segundos também já era velho. Comprou, já a morrer. Irmãos, isso era um choro hipócrita, isso era de antes. E em algumas culturas paga-se às mulheres, às carpideiras, não é? Elas fazem um grande papel. Vão para lá, choram, mas pagam-lhe dinheiro para elas chorarem. É uma profissão tremenda, não é? Então põe-se lá, nem conhecia o morto muitas vezes, não é? Ai, ai. Eu já vi gente assim. É como algumas pessoas, quando a esposa e o esposo, não é? Morre. Ai, agora o que é que vai ser de mim? Passado um mês já tem outra, ou outro. Ei, caneco, que rápido. Muito rápido. A tristeza passou rápido. Aqui não. O Neemias, ele está ali durante os dias. Ele sabia que só Deus podia responder. Só Deus podia trazer solução para aquele problema. E, meus irmãos, nós sabemos que o nosso Deus tem uma saída, tem uma solução. Há poucos dias, a igreja na Bolívia, ouviram a notícia? O presidente atual quis promulgar uma lei a qual queria impedir a evangelização dos grupos. A igreja saiu pela primeira vez para a rua de joelhos. Havia grupos de irmãos na rua, nas praças, a orar a Deus. Sabe uma coisa? Passados uns dias o presidente disse: esta lei não vai para a frente. E é um homem que não acredita em Deus. Mas a oração tem poder. O povo de Deus acreditou no milagre. E quando Deus quer, não há presidente, não há juiz, não há ninguém que possa ir contra aquilo que Deus tem estabelecido. Os irmãos encontram vários casos na Bíblia. Vejam no tempo de Daniel. Daniel efetivamente foi lançado à cova dos leões. E o rei até estava preocupado, porque o rei sabia que Daniel era um homem íntegro. Mas Daniel orou, acreditou no milagre. E Deus fechou a boca dos leões. E sabe aqueles leões, alguns dizem, não é que já tinham a barriguinha cheia. É mentira, não tinha nada a barriguinha cheia. A prova está que logo a seguir os inimigos de Daniel são lançados e os leões tinham um grande aperitivo. Quando os amigos de Daniel foram lançados ao forno de fogo ardente, vocês sabem o que é que estes homens disseram ao rei? Olha, rei, quero-te dizer uma coisa. Se Deus quiser que nós sejamos queimados, não importa. Mas há uma coisa, nós só obedeceremos ao nosso Deus. E diz que eles andavam a passear, não eram 3, eram 4. O anjo do Senhor estava com eles. Meu irmão, minha irmã, acredita que o anjo do Senhor está contigo, está comigo. E está conosco para nos ajudar a sairmos como vencedores. Talvez tu penses que estás sozinho no problema ou na dificuldade que agora mesmo tens. Isso é o que o diabo quer que tu penses. Tu não estás sozinho, tu não estás sozinha. Deus quer te ajudar. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer abençoar-te. Deus quer ajudar-te. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Aleluia. Então, a atitude de Neemias perante a situação da sua nação é aquela que deve ser também a nossa
atitude. Amém? Deve ser a nossa. Irmãos, não olhem para nada, deixem, estamos a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Nada deve distrair-nos, meus amados irmãos. Então, ele orou. E os irmãos sabem qual é a maior solução para a nossa vida, para a igreja, para a família? É a oração. Amém? O irmão quer ver as coisas resolvidas? Ora a Deus. Creia que há poder na oração. Aleluia. Nós temos que acreditar na oração. Aleluia. Porque a oração pode muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, versículo 5. E como ele esteve vários dias a orar, aqui apenas está um pouco de uma oração. É impossível, não é? Estar aqui a oração toda. Mas estão aqui aspectos muito importantes de uma oração. Diz assim, versículo 5. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos. Não diz que pecaram. Pecamos contra ti. Sabe que há muita gente hoje que apenas pensa que são os outros. Mas nós às vezes pecamos por pensamento, por obra, por ação. E nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados e não voltar a fazê-los. E Deus perdoa os nossos pecados, irmãos. Que Deus nos ajude a sabermos clamar por esta nação. Portugal necessita de Jesus. Nós acabamos de sair de uma semana missionária. E os irmãos sabem que nós ainda temos tantos conselhos em Portugal por alcançar. E eu pergunto o que é que a maioria das igrejas está a fazer por esses conselhos. Eu sei o que é que nós aqui estamos a fazer. O que nós estamos a fazer é uma coisa, mas nem todos fazem. Será que todos conseguem chorar por esses conselhos não alcançados? Conseguem chorar por as pessoas que ainda não conhecem Jesus? Pelos nossos familiares que ainda não conhecem Jesus? Conseguimos chorar aos pés do Senhor? Irmãos, quando a nossa atitude mudar perante tudo aquilo que está a acontecer, Deus desde o céu vai operar milagres. Mas nós temos que acreditar que Deus tem poder para restaurar, Deus tem poder para levantar, Deus tem poder para perdoar, Deus tem poder para fazer coisas grandes e tremendas. E diz no versículo 7, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Era o que estava a acontecer. Eles tinham sido espalhados por causa do pecado. Não era outra coisa, irmãos. Foi o pecado que levou Deus a permitir que eles fossem espalhados, deixar de ser nação. Ficaram subjugados. E há tanta gente que está a deixar a cobertura espiritual e está nas mãos do diabo. Eu quero estar nas mãos de Deus. Eu quero estar nas mãos de Deus. Porque sabe uma coisa, melhor é estar nas mãos de Deus do que nas mãos do demónio. O demónio pode dar uma glória aparente, uma riqueza aparente, mas depois vai-te matar e vai-te destruir. Só em Jesus há a verdadeira vida. Não troques a tua salvação. Não troques a tua felicidade. Não troques aquilo que Deus te deu por nada deste mundo. Valoriza aquilo que Deus te tem dado. E Deus deu-nos uma salvação grande e preciosa. Eu fico admirado como há pessoas que espezinham a salvação. Hoje estão e amanhã abandonam. Hoje estão e depois deixam. Mas Deus quer resgatar aqueles que estão perdidos.
Deus ainda hoje quer resgatar os filhos pródigos. Vamos orar pelos filhos pródigos. Vamos interceder como igreja. Vamos estar unidos neste propósito. Meu irmão, vamos interceder por aqueles que nos governam. A Bíblia diz para orarmos, intercedermos por aqueles que nos governam. Nós sabemos que a corrupção existe, nós sabemos que a maldade existe, mas irmãos, Deus pode trazer um avivamento sobre esta nação, Portugal. Deus quer avivar Portugal, Deus quer usar a sua igreja com poder. Meus irmãos, nós não podemos ficar indiferentes. Nós acreditamos que a oração tem muito, muito poder. Eu já tenho dito isto aqui e não vou deixar de dizer porquê é que a oração é um dos cultos que tem menos pessoas. Porque é a coisa que mais custa. Se nós nos propomos orar, o inimigo vai arranjar 1001 coisa para não orarmos. Porque ele sabe que um crente que ora, uma igreja que ora, aleluia, ela crê no sobrenatural de Deus. A oração traz o sobrenatural de Deus à terra. Quanto mais acreditarmos no poder da oração, mais milagres veremos. O irmão quer ver os seus familiares que ainda não são crentes converterem-se? O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos? Ore mais. Ore mais. Já não é pelo falar. Há muita gente que às vezes peca por falar demais. E peca por orar de menos. Então tem que haver um equilíbrio muito grande. Neemias orou. E ele sabia que, em primeiro lugar, aquele que o podia ajudar era Deus. Mas Neemias sabia que Deus usa pessoas. Vocês sabiam que Deus usa pessoas? Ainda bem. Ainda bem. Sabe quem é que Deus está a usar para algumas das missões no Alentejo? Somos todos nós que estamos aqui. Cada congregação da AD Almada. Que Deus está a usar para abrirmos portas, para levarmos o Evangelho a lugares que ninguém quer lá ir. Mas nós acreditamos num Deus grande e poderoso. E eu gostaria que este ano, a minha oração era que em 2018 muitas igrejas se preocupassem com a evangelização de Portugal. Para que cada concelho fosse alcançado. Uma casa, uma porta aberta fosse colocada. Para que o Evangelho de Jesus continue a ser pregado. Mas também as necessidades são muito grandes em todo o mundo. Ontem estava a ver um pouco de uma dificuldade que o nosso missionário na Guiné-Bissau está a ter. Uma coisa tão simples como esta. Ninguém quer registar o filho dele no consulado de Portugal. Já viram a estupidez? Ele é português, ela é portuguesa e no consulado da Guiné-Bissau não querem colocar o seu filho como cidadão português. Isto é de malucos. Isto é de malucos, irmãos. Nós temos hoje uma incompetência muito grande em muita gente. As pessoas que estão à frente de muitas coisas são incompetentes. Mas nós oramos ao Senhor que lhes pode dar competência. Amém? Irmãos, é triste e lamentável o que está a suceder. E depois um homem que está a servir a Deus, que deu o seu melhor. Nasceu-lhe o seu filho agora lá. Mas ele foi para um lugar difícil. Mas ele tem uma igreja que está a orar. Amém? Há muitas igrejas que estão a orar por ele. E eu acredito que Deus vai dar solução. Amém? Olha, irmãos, temos que orar mais. Temos que orar mais pelos nossos missionários, pelas nossas missões. Temos que orar mais por nós também. Para que o Senhor continue a providenciar os meios para nós fazermos missão. Então Neemias disse, neste momento aqui na terra, se eu quero fazer alguma coisa, Deus tem que trabalhar com o rei. Ele trabalhava diretamente com o rei, Neemias. E Neemias conhecia as leis daquele país. E uma das leis é que aquele homem nunca podia estar triste ao pé do rei. Era inadmissível que uma pessoa que servisse o rei tivesse um semblante de tristeza. E naquele dia, passado alguns anos, ele aparece com o rosto triste na presença do rei. E sabe o que é que isso significava? Morte. O rei podia dar ordens para que aquele homem fosse tirado fora e fosse morto, porque ele não estava a cumprir com aquilo que deveria cumprir.
Mas eu gosto muito de Neemias, porque Neemias confiava em Deus. Neemias sabia que Deus iria fazer um milagre. E vamos continuar a ler no capítulo 2, versículo 2 diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: porque está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Agora veja o que está aqui para eu dizer o que disse antes. Então temi muito em grande maneira. Porquê é que temeu? Porque a sua vida estava a correr risco de o rei não aceitar e tirá-lo e mandá-lo matar. Irmãos, este homem, Neemias, demonstrou fé em Deus. E fé é acreditar no impossível. E sabem uma coisa? Eu necessito de exercitar fé em Deus. Vocês necessitam de exercitar fé em Deus. Por isso os discípulos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E eu oro a Deus para que nesta manhã o Senhor aumente a minha e a vossa fé. Para que Deus aumente a nossa fé individual e a nossa fé coletiva. Para que possamos alcançar o impossível, que Deus fará possível. Porque Deus continua a ser o grande Deus dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, aleluia, porque Ele é Senhor e Deus sobre todas as coisas. Então, agora ao diálogo. E disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? O rei entendeu. Deus estava a abrandar o coração do rei. Só Deus pode fazer isto. Talvez tu tenhas um chefe que é muito mau, uma pessoa que é muito má. Ora a Deus para que Deus mude o coração. Talvez a tua esposa não é crente, o teu esposo não é crente. Ora a Deus. Acredita no milagre. Aleluia. Então diz: orei ao Deus dos céus. Esta é aquelas orações SOS. Ninguém vê, mas nós oramos. Vocês não têm feito esta oração? No autocarro, no carro, na rua, em casa, em tantos lugares temos feito este tipo de oração. Ninguém ouve, só Deus. Mas Deus ouve as nossas orações. Ou seja, não temos que falar para que Deus saiba aquilo que lhe estamos a pedir. Também Deus quer que oremos em voz alta. Mas também há momentos que eu não posso orar em voz alta. E é uma oração da mesma forma. Claro que a oração da igreja é uma oração coletiva e quando um está a orar, os outros devem dizer amém. Assim seja. Aleluia. Estarmos unidos nesse propósito. Mas aqui ele não tinha ninguém para dizer amém. Era o desejo do seu coração. Mas ele já tinha preparado bem todas as coisas em oração, em jejum, em humilhação, na presença de Deus. Sabe, há pessoas que querem as coisas assim, mas não querem pagar o preço. Há outros que muitas vezes Deus faz um milagre e depois abandonam, esquecem-se. Não são mais agradecidos. Faz-me lembrar aqueles leprosos. Todos foram ter com Jesus. Todos foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer. Quantas pessoas têm recebido benefícios da parte de Deus e depois esquecem-se de Deus? Há outros que querem comprar Deus e há igrejas que são propícias a fazer com que os crentes pensem que estão a comprar Deus. Pensem, porque Deus não está à venda. Deus não se vende nem se compra, Ele é Deus, senão não seria Deus.
Os deuses que se vendem são feitos na imaginação do homem. O verdadeiro Deus nem se compra nem se vende, Ele dá. Deu salvação, deu perdão, deu vida eterna, deu o seu Espírito Santo, deu a sua paz sobre os nossos corações. Ele dá. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, ele continua, e ele era um homem muito educado. Veja a expressão que ele utiliza no versículo 5. E disse ao rei: se é do teu agrado, ó rei, como dizendo, eu não estou a impor nada. Eu não estou a dizer que tens que fazer. Eu estou-me submetendo a ti. Se a ti, rei, te parece bem, tu és o único que me podes ajudar. Há pessoas que chegam ao pé de Deus e dizem: eu tenho direito, Deus. É mentiroso, tu não tens direito nenhum. Nem tu nem eu temos direito. Há por aí gente que hoje diz: nós temos direitos. Pois não, mas é pena que não tenhas obrigações. Há muita gente aí: não, você fez, você acontece. Olha, ensina os crentes a outra parte da moeda, que a moeda tem duas partes sempre. Porque crente que acha que tem direitos está a tentar contra Deus. Porque perante Deus, nem tu nem eu temos direitos nenhuns. Mas Ele dá porque nos ama. Por causa da sua natureza. A natureza de Deus é uma natureza dadivosa, benigna, mansa, perdoadora. E por causa daquilo que Deus é, Ele nos dá sem merecermos. Por isso a Bíblia diz que é pela graça. E a graça é um favor que Deus dá sem que o ser humano mereça. Mas porque Ele é Deus, Ele dá. E eu agradeço muito a Deus por aquilo que nos tem dado. Você agradece a Deus? Você está agradecido a Deus pela sua salvação, pelo perdão dos seus pecados, pela vida eterna? Então agradeça ainda uma vez mais. Depois, é lógico, o rei pergunta: quanto durará, versículo 6, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprova ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Ok? Disse mais ao rei: se ao rei parece bem. Ele diz: mas espera aí, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho materiais de construção. E para reconstruir uma cidade, os muros de uma cidade como aquela, eu preciso, efetivamente, de algum dinheiro, de alguns materiais, de algumas coisas, para que assim se possa edificar aquela cidade. E sabe uma coisa? Segundo os estudiosos, o muro tinha 2 quilómetros, 1 metro de largura e 6 metros de altura. Já imaginou uma cidade? 2 quilómetros para reconstruir muros. Com 1 metro de largura. Depois 6 metros de altura e não tinha portas. Era uma tarefa complicada. Para uma pessoa sozinha, era uma tarefa muito complicada. Eu vou avançar, mas Neemias conseguiu tudo. E quando chegou, ele motivou os outros crentes para trabalharem lado a lado e para juntos edificarem. E em pouco tempo conseguiram edificar todas as coisas. Aquilo que no normal demoraria alguns anos, demorou meses. Porque ele soube colocar os crentes todos a trabalhar. Meus irmãos, vamos unir os nossos esforços. Vamos unir as nossas forças. Vamos dar as mãos uns aos outros e vamos continuar a proclamar nesta cidade e nesta nação que Jesus veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Deus quer restaurar as famílias. Deus quer restaurar as pessoas e as vidas, meus irmãos. Creiam, oremos, lutemos para que assim aconteça. Mas o querido irmão, o prezado irmão, tem que pôr o grão da sua parte. Tem que estar disposto a unir-se e a lutar. E vejam que quando eles estavam a construir aqueles muros, levantaram-se inimigos. E sempre se levantarão inimigos contra nós.
Haverá pessoas que não gostam de nós, que não querem nada connosco, vizinhos, etc, etc. Não querem nada, são nossos inimigos. Mas nós não vamos desistir de construir e de seguir em frente, porque maior é aquele que está connosco que aquele que está no mundo. Deus está com a sua igreja, Deus está com o seu povo, Deus está com a tua família. Deus quer, Deus está com o teu casamento. Luta por ele. Não desistas. Ora a Deus, porque Ele tem a solução para todas as coisas, mas para isso os dois têm que lutar, os dois têm que querer, os dois têm que estar unidos, os dois têm que orar, os dois têm que acreditar. Queres ver uma família feliz na tua casa? Luta por isso. Agora és tu que tens que lutar. Eu não posso lutar por ti. Tu não podes lutar por mim. Eu posso orar por ti, mas não posso lutar por ti. Cada um de nós temos que lutar para não permitirmos que o inimigo destrua. E o inimigo fica-se a rir de tanta gente que está a ser levada por ele. E ele às vezes vem com falinhas mansas. Outras vezes vem, bem, Deus não se importa. Deixa lá. Meus irmãos, nós não podemos ir contra aquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir em justiça. Esta é a palavra que nos faz sábios para a vida eterna. Sem esta palavra nós estaríamos sem saber para onde iríamos. Mas Deus deixou-nos este mapa, este GPS, esta bússola, este prumo, para nós não nos afastarmos jamais da sua palavra. Porque é a sua palavra que aumenta a nossa fé. A sua palavra é o antídoto. A sua palavra é uma vacina, meus irmãos. E nós precisamos desta vacina a cada dia. Depois, não quero alongar-me muito. Os irmãos que não estiveram aqui, mas forem ver, há uma união à volta da palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser lida, explicada, para que o povo não se agarrasse a coisas supérfluas, mas se agarrasse à palavra de Deus. E os irmãos vejam que hoje há tanta coisa fora da palavra de Deus. É o sal, é a vassoura, é uma porta, é o azeite, é o vinho, é isto, é aquilo. Todas essas coisas, a Rosinha de Saron, a Mariazinha, vai com as outras. É a palavra, meus irmãos, é a palavra, é a palavra, é a palavra. É esta palavra. Não nos desviemos da palavra de Deus, se queremos ter vitória. Ai de nós, quando confiarmos nas coisas e deixarmos de confiar no Senhor das coisas, que é Deus. Não te agarres às coisas, agarra-te a Deus. Não te agarres aos modismos, agarra-te à palavra, que é a única que nos faz sábios para a vida eterna. É a palavra de Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. É verdade que desta palavra têm saído as maiores heresias. Mas, irmãos, nós queremos seguir a palavra fielmente. Pode não ser popular para muitos, não importa, é a palavra de Deus. E eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. Tu tens que ser fiel à palavra de Deus. Nós não temos que ser fiéis às modas. Há por aí muita moda. E eu até poderia inventar umas quantas mais. Mas para quê? Eu não sou maluco. Há muita moda por aí. Eu já pensei, às vezes, sabe, eu também tenho uma cabeça assim que dá para pensar, também pensa. Às vezes penso, e o Senhor diz assim, estás maluco, Paulo, estás maluco. Esqueceste que é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que faz a obra nas nossas vidas, não são as coisas. Eu podia pôr ali na entrada da porta uma grande bacia e de manhã eu punha-me lá a lavar os vossos pés, para me fazer muito humilde, está a entender? Então venha cá, meu irmãozinho, vou lavar os pezinhos, eu sou muito humilde. A partir de agora nós vamos restabelecer na igreja o lava-pés. Podia ser o lava-mãos, podia ser outra coisa qualquer. Até podíamos deixar todos lá os sapatos e vir para aqui, porque já há pregador aí que anda em cima dos crentes porque diz que não pode pisar os pés, que o chão está sujo. Outro dia uma igreja em África.
Andava o pastor em cima dos crentes e os crentes de gatinhas e o pastor em cima deles. Porque diz que o pastor não podia pôr os pezinhos no chão, estava contaminado. Quando o pastor não pode pôr os seus pés no chão, alguma coisa está mal. O homem deve-se crer que é Deus. Mas Deus aqui há só um. Aqui só há um. Ele é Senhor de todas as coisas. Irmãos, e nós, desculpem, nós temos de ser uma igreja da palavra e uma igreja da união e uma igreja que acredita no poder de Deus e todos juntos chegamos longe. Já temos demonstrado, já se tem visto, mas irmãos, não é para nosso orgulho, é para nós sentirmos que precisamos da unidade do Espírito Santo, aleluia. Eu preciso do Espírito Santo. Bem, eu vou terminar por aqui. Nem sequer falei metade, mas não importa. Animo-vos a ir a Neemias e ler o livro todo, é fantástico. E animo-vos também às quintas-feiras a virem ao estudo da palavra, à terça-feira à oração, amém? A todos os cultos que puderem. Claro que ninguém é obrigado, mas todos nós precisamos mais e mais de aprender da palavra de Deus. Vamos ficar em pé.